Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos refletir sobre os ensinamentos de Jesus conectando com estudos científicos do mundo moderno. Para iniciarmos, façamos a nossa prece. Deus, Pai de amor, gratidão pela oportunidade de mais uma vez aprendermos juntos e pela inspiração que sempre vem de mais alto dos Teus anjos e mentores. Que possamos assim, Senhor, aprender, ter a força e o entendimento de agirmos para o bem, especialmente para a nossa evolução, vencendo a nós mesmos, que assim seja. Muito bem, e para iniciarmos a nossa reflexão de hoje, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Mateus capítulo 24, versículo 13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Até o fim. Aqui não vemos Jesus referir-se a um fim que simbolize término, e sim a finalidade, ao alvo, ao objetivo. O Evangelho será pregado aos povos para que as criaturas compreendam e alcancem os fins superiores da vida. Eis porque apenas conseguem quebrar o casulo da condição de animalidade aqueles espíritos encarnados que sabem perseverar. Quando o Mestre louvou a persistência, evidenciava a tarefa árdua dos que procuram as excelências do caminho espiritual. É necessário apagar as falsas noções de favores gratuitos da divindade. Ninguém se furtará impune a porcentagem de esforço que lhe cabe na obra de aperfeiçoamento próprio. As portas do céu permanecem abertas, nunca foram cerradas. Todavia, para que o homem se eleve até lá, precisa de asas, de amor e de sabedoria. Para isto, concede o Supremo Senhor extensa cópia do material de misericórdia a todas as criaturas, conferindo, entretanto, a cada um o dever de talhá-las. Semelhante tarefa, porém, demanda enorme esforço. A fim de concluí-la, recruta-se a contribuição dos dias e das existências. Muita gente se desanima e prefere estacionar, séculos a fio, nos labirintos da inferioridade. Todavia, os bons trabalhadores sabem perseverar até atingirem as finalidades divinas do caminho terrestre, continuando em trajetória sublime para a perfeição. Que assim seja. Que texto bonito, né? Nos falando sobre perseverar até o fim. E olha como Emmanuel traz pra gente um entendimento do que fim não quer dizer término, mas sim um objetivo. E quem já parou para refletir um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus e passou a refletir sobre aquela eterna pergunta que a humanidade continua refletindo sobre: por que existo? Né? Para que existo? Acaba, com base nos ensinamentos do Evangelho, nos trazendo, em minha opinião, uma maior resposta que pode se aplicar a várias outras respostas associadas, que é o maior fim da existência, especialmente aqui na Terra, neste planeta, é a evolução. Nós, como almas, filhos de Deus, seres eternos que somos, temos por objetivo nos tornarmos melhores, evoluirmos em diferentes aspectos. Nos aspectos íntimos, no aspecto racional, nos aspectos até físicos e materiais, tudo clama por evolução e melhoramento. E o que Emmanuel nos traz é: muito bem, sabendo que nós somos seres eternos, destinados à angelitude lá na frente, nos tornarmos anjos um dia, em comunhão perfeita com Deus, Ele nos dá, por sua misericórdia, todas as ferramentas que nós precisamos. Seja essa ferramenta as dores, os problemas, as dificuldades, ou seja essa ferramenta as alegrias, os amores, a companhia, aquela que nós precisarmos. Porque tem gente que consegue crescer muito mais facilmente pela dor do que pelo amor.
quando está tudo bem e tudo amoroso, a grande maioria de nós, e me incluo nesse meio, acaba estacionando, se acomodando, não fazendo o que precisa ser feito para continuar a evoluir. Então vem as outras ferramentas nos ensinar a tirar do lugar, a melhorarmos. Muito bem, sabendo disso, Emmanuel nos mostra, Deus dá todo o material, mas nos dá todas as ferramentas também, mas quem tem que talhar e fazer o trabalho somos nós. E aí que entra a grande questão. Deus é paciente, né? É eterno, mas muitas vezes nós, por comodidade, escolhemos estacionar, ficar parados. E às vezes isso acontece para alguns de nós por séculos até, né? Ficarmos estacionados. Mas um dia a gente tem que evoluir. É a lei do universo, a lei divina, a lei de evolução e do progresso. Então, um dia vem desafios e formas de nos empurrar para frente. Mas nós, se formos bons trabalhadores, podemos acelerar esse processo de crescimento e evolução. E aí entra aquilo que nós devemos sempre pedir a Deus. Deus, dá-me compreensão do que eu preciso fazer para melhorar e a força para agir e fazer o que precisa ser feito. Porque a maior luta não é externa, ela é interna. É contra as nossas, digamos, preconceitos, mazelas, dificuldades, as inferioridades que todos temos e cada um, se for realmente capaz e disposto a fazer uma autoanálise, consegue se compreender e saber qual é o seu objetivo. Então, que nós possamos continuar buscando evoluir, crescer e melhorar. E dentro deste contexto, nós trouxemos o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte, tópico 33, viveremos sempre. Filho, não humilhes os ignorantes e os fracos. Todos somos viajores da vida eterna. Do berço ao túmulo atravessamos apenas um ato de imenso drama de nossa evolução para Deus. Por vezes o Senhor veste o traje pobre do operário humilde para conhecer-lhe as duras necessidades, e o operário humilde veste o suntuoso traje do Senhor para conhecer-lhe as duras obrigações nas tarefas administrativas. Quando o homem menospreza as oportunidades de tempo e dinheiro que o céu lhe confia, volta ao mundo em outro corpo, experimentando a escassez de tudo. Não escarneças do aleijado. Tua boca poderá cobrir-se de cicatrizes. Não recolhas os bens que te não pertencem. Teus braços são suscetíveis de caírem paralíticos sem que possas acariciar o que é teu provisoriamente. Não caminhes ao encontro do mal, porque o mal dispõe de recursos para surpreender-te, talvez com a perturbação e com a morte. Ajuda e passa adiante, expandindo um coração compassivo para com todas as dores e cheio de amor e perdão para todas as ofensas. Quando não puderes louvar, cala-te e espera, porque a língua viciada na definição dos defeitos alheios regressa ao mundo em plena mudez. Quem chega através de um berço risonho, na maioria dos casos, é alguém que torna ao campo da carne a fim de restaurar-se e aprender. Assim como a flor se destina ao fruto que alimenta, o teu conhecimento deve produzir a bondade que constrói e santifica. Lembra-te de que longo é o caminho e que necessitaremos trocar de corpo na direção da vitória final, tantas vezes quanto forem precisas, até que a indispensabilidade da vestimenta física se desvaneça com as encarnações sucessivas. Colheremos da sementeira que fizemos. Não desprezes assim os menos felizes. O malfeitor e o vagabundo, que se deixaram escravizar pelos demônios da preguiça, são igualmente nossos irmãos. Ajudemo-los por todos os meios ao nosso alcance. Nem sempre o verdadeiro infortunado é aquele que se debate num leito de sofrimento. Não ouvides o infeliz bem trajado, que cruza as avenidas da ignorância sem paz e sem luz. Filho meu, voltaremos ainda à terra provavelmente muitas vezes. O serviço de redenção assim o exige. Ama a todos,
auxilia indistintamente, semeia o bem à margem de todas as estradas. Recorremos ao amparo de muitos. É a lei do Senhor que não avancemos sem os braços fraternos uns dos outros. Prepara desde agora a colaboração de que necessitarás, a fim de prosseguirmos em paz, montanha acima. Sê irmão de todos, para que te sintas desde hoje no centro de uma grande família humana, e o Senhor Supremo te abençoará. Que assim seja. Olha para você ver, né, Lúcio, trazendo para nós um resumo da vida, como nós começamos a refletir. Percebam, o objetivo, viverás para sempre, o título, ou seja, viverás sempre. Nós não acabamos, nunca se cessa a vida é eterna. Agora, as oportunidades de virmos aqui nesse planeta escola, aprendermos, estudarmos, e também hospital, onde a gente vem se curar e resgatar, né? Muitas e muitas vezes é necessário que a gente vá e retorne em posições diferentes. E muitas vezes é aquilo que a gente estava conversando. A gente não tem a capacidade ainda de aprender pelo amor, pela empatia, por nos colocarmos no lugar do outro e buscar auxiliar, ou pedir por, ou fazer qualquer coisa, né? Uma oração a favor, alguma coisa que possa ser, quanto mais melhor, né? De bem e amor. Aí, às vezes, nós temos que voltar depois de novo, numa posição igual àquele que nós tripudiamos, que nós acabamos fazendo chacota, ou, né, colocamos em uma situação inferior à nossa, o que não somos, porque somos todos irmãos, apenas em momentos diferentes de aprendizagem. E aí, a gente tem que colher os frutos, porque o objetivo é aprender, é evoluir, é crescer. Então, se pelo amor não vai, vem a professora Dor nos ensinar, e às vezes isso se faz por reencarnações e reencarnações consecutivas, né? Aqueles que têm olhos para ver que vejam, ouvidos para ouvir que ouçam. Mas a grande verdade que Ney Lúcio nos traz é o segredo para a gente ter mais paz, leveza, para recolhermos bênçãos, entendendo que somos uma grande família da humanidade, é sempre estar disposto a colocar o próximo como igual, como irmão, em diferentes situações, né? Claro, temos diferenças, mas isso não deixa ninguém menor, apenas diferente, né? E aí a gente tem esse olho caridoso, essa capacidade de amparo. A gente não só está fazendo bem para o próximo, mas muito mais, estamos construindo a nossa rede de apoio e de amparo para o porvir. Porque tenham certeza, todos nós precisaremos de ajuda sempre. É da lei de Deus que cresçamos dependendo uns dos outros. Irmãos, espíritos encarnados e desencarnados, sempre dependendo de ajuda e amparo dos próximos para evoluirmos e vencermos as dificuldades. Então, se nós não somos capazes de oferecer isso, é muito mais difícil fazermos a nossa rede para recebermos quando precisarmos. Façamos o bem, né? Tenhamos essa noção da vida eterna e a vida vai ficar muito mais leve. E o que a gente semeia hoje, colhe amanhã. Isso todo mundo pode ter certeza e nós podemos observar isso com um pouquinho de atenção. E dentro deste contexto, nós trouxemos o nosso artigo científico, que é o seguinte: diferenças relacionadas à idade em julgamento de comportamentos pró-sociais recíprocos e unilaterais. Esse artigo científico foi publicado no Journal, ou na revista que tem como título Journal of Experimental Child Psychology, que quer dizer Jornal de Psicologia Infantil Experimental, pelos autores Ikumi Futamura e Yoshihiro Shima. Bem, esse estudo ele fez uma avaliação bem interessante, onde ele dividiu o auxílio ao próximo em duas vias. Uma que é recíproca, onde as pessoas ajudam e recebem ajuda, né? Ou seja, tem ida e volta,
E unilateral, quando uma pessoa simplesmente oferece ajuda ou recebe ajuda, né? Ou seja, vai só de uma direção para outra. E eles avaliaram a percepção desse tipo de ação de amparo pró-social, unilateral e recíproco em diferentes idades, de crianças até adolescentes. Então pegaram crianças lá da pré-escola, pegaram crianças da 5ª, 6ª série e depois já jovens indo para a universidade e avaliaram como eles veem, interpretam e são capazes dessas ações unilateral e recíproca. E o que se viu é que as crianças, quanto mais nova, a beleza está na pureza das crianças, né? Elas não se importam, elas veem como ação boa, pró-social, independente de ser unilateral ou recíproca. E à medida que vai crescendo, começa a ter mais uma observação de que deve ser recíproco, né? Digamos assim, necessariamente. E não simplesmente unilateral, essas ações pró-sociais. Só que todos eles se dispõem a trabalhar, seja reciprocamente ou fazer de forma unilateral de uma maneira maior. Então, quando a pessoa passa a ter o entendimento de que essa ação pró-social é necessária pela sociedade, pela melhoria do ambiente, da convivência, ela tende a fazer, mas avalia o outro fazendo de formas diferentes quanto mais velho se torna. Então, que nós possamos ser mais puros como as crianças, buscar fazer o bem sem olhar tanto a quem, né? E acima de tudo, fazer o bem a nós mesmos, buscando vencer com esforço, burilamento, né? Porque, como disse Emmanuel, é duro vencer a nós mesmos nas nossas fraquezas e mazelas, mas que a gente possa evoluir. Vamos então à nossa prece de encerramento. Deus, Pai de amor, gratidão por esse ensinamento bendito e que sejamos capazes, Senhor, de fazer esse esforço de crescimento e melhoria, que saibamos entender e compreender os passos a serem dados e que possamos aprender mais com o amor. Que assim, Senhor, possamos ajudar ao nosso próximo, termos ações pró-sociais e, ao mesmo tempo, consigamos trabalhar esse nosso íntimo, ainda tão duro e difícil. Gratidão e muitas bênçãos aos anjos e mentores que nos guiam. Que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.